Olá, gente. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bem-vindo ao nosso canal Bem Ligou, Friburgo em Foco. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Menino Brasil, na cidade de Nova Friburgo, região São Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio do Javier com Jerico Cadic e também do Morel com o Márcio Braga. São os amigos clubes corais. Então, gente, estamos aqui hoje no nosso canal, a qual nós temos uma alegria de estar com vocês. Falar da Parashá Korach e vamos falar da quinta aliá, né? Vamos falar da quinta porção. Já fizemos um bom estudo durante essa semana de Korach, como ele foi, houve a rebelião, como ele citou as pessoas, como ele comprou as pessoas, né, com sua conversa, como ele foi engolido pela terra, Datã e Avirã. Então, como alguns morreram na praga. E vamos entrar na quinta aliá, gente, vamos lá. Vem comigo! Fazendo a terra engolir alguns dos rebeldes, Deus provou exclusivamente que escolheu Moshe por esse emissário, queimando os rebeldes que foram ofertar o incenso. Ele provou que queria que Arão fosse sumo sacerdote. Além disso, Deus queria demonstrar que Arão era digno dessa descrição por méritos próprios, não pelos méritos de Moshe, apesar do papel que ele desempenhara no episódio do bezerro de ouro. Portanto, Deus falou a Moshe dizendo, versículo 17 agora, tá, gente? De Números 17, começamos 16, temos 17 agora. Para os israelitas, e toma deles uma vara por cada casa paterna, isso que é uma de cada um de seus príncipes tribais, segundo a casa de seus pais, 2 varas no total. Escreve o nome de cada homem sobre a sua vara. Além disso, toma a vara de Arão, escreve o nome de Arão sobre a vara de Levi, porque embora a tribo de Levi se divida em sacerdotes levitas, haverá apenas uma vara pela cabeça da casa de seus pais, porque essas 15 varas na tenda da reunião, destacam o testemunho de me encontro convosco, a vara do homem, que eu escolhi florescerá sempre brindareis as queixas dos israelitas, eles profere contra vós, livrando-nos delas. Moshe falou aos israelitas, e cada um dos seus príncipes lhe deu uma vara, um por príncipe, segundo a casa de seus pais, 2 varas no total, e com eles Moshe pôs a vara de Arão entre as varas deles no meio, para que não pudesse dizer que floresceu, porque estava mais perto da arca. Moshe colocou as varas diante de Deus, a tenda reunião que abrigava a arca do testemunho. No dia seguinte, Moshe foi a tenda do testemunho, que a vara de Arão pela casa de Levi floresceram. Especificamente, ela deu flores, essas flores caíram, a vara gerou brotos e depois produziu amêndoas. Maduros significa que, assim como os amêndoas amadurecem depressa, quem se opõe à escolha dos que exercerão sacerdócio é punido rapidamente. Moshe tirou todas as varas diante de Deus e mostrou para todos os israelitas, junto com as flores que haviam caído da vara de Arão, antes que ela produzisse amêndoas. Eles viram e cada um tomou a sua vara, mostrando as flores caídas, bem como a vara que brotaram. Moshe deixou claro que Deus milagrosamente fizeram a vara florescer e dar frutos, seguindo por essa sequência natural do desenvolvimento de uma planta. Isso indica que Deus escolheu Arão para o sacerdócio por vontade própria, mas o sacerdócio se torna assim a natureza de Arão. Consequentemente, Arão era apto para o sacerdócio em virtude de méritos próprios a ele. Gente, nós estamos fazendo aqui a leitura com o Márcio Gabate, elucidados, tá, gente, na obra comentários do Racha, elucidados na obra do Rebbe de Lubavitch, tá bom, gente? E aqui tem algumas coisas interessantes dentro dessa paraxá para nós falar, uma história muito empolgante também. Vamos continuar a leitura da paraxá, gente, agora com o Márcio Gabate. Tem alguns comentários aqui muito gigantescos que nós podemos passar para você, para nós, nesse estudo tão maravilhoso. Vamos lá, gente. O cajado de Arão floresceu, mas também a gente vê aqui alguns comentários. O que aconteceu? Por que a vara de Arão tinha que florescer? Aqui Rashi traz umas explicações, algumas coisas muito interessantes. Vamos lá. No versículo 23, nós vemos que Moshe descobriu a miraculosa floração de Arão. Moshe vê a tenda do testemunho e vejam, o cajado de Arão floresceu e floresceu, começou a produzir frutos e gerou amêndoas maduras. Então, o que diz aqui? No versículo seguinte, nós lemos, Moshe tirou todos os cajados diante de Deus para os filhos de Israel e viram o que havia acontecido. Isso surge a pergunta, parece que Moshe apenas descobriu o cajado depois que ele floresceu, mas depois suas flores gerou amêndoas maduras. Foi nesse momento que ele mostrou o cajado ao povo. O que então foi alcançado na primeira floração e a produção dos frutos imaturos, se esses milagres não foram testemunhados. Aqui tem vários comentaristas que falam, né, desse cajado, da floração. Vamos lá, tem o Rashban, tem o Dax Ekni, tem o Abravanel.
Vamos entrar aqui no comentário final, tá, gente? Aqui, a explicação. Quando Rashi afirma que as flores caíram, ele não pretende dizer que Moshe as deixou no chão, na da reunião. Aí, em vez, Moshe teria pego o cajado, o qual as amigas maduras estavam juntas, juntamente as flores soltas, e os mostrado ao povo judeu. Desse modo, o povo compreenderia que as amigas não queriam aparecer de repente no cajado, mas que elas passaram por um processo de crescimento natural, primeiro florescendo, depois soltando as flores, produzindo frutos maturos e finalmente amadurecendo. Assim, no livro literal, Rashi entendeu que o crescimento das amigas no cajado de Arão era algo parcialmente miraculoso. Então, gente, nós vemos aqui, e parcialmente natural, e não somente para nascer amêndoas. De um bastão seco, o milagre era claramente necessário. Mas uma vez isso ocorrido, o crescimento de amêndoas prosseguiu de uma forma natural, embora acelerada. Porque Rashi rejeitou a interpretação dos outros comentaristas, que argumentam que mais milagres ocorreram. Certamente, no nível literal, quanto mais sobrenatural o comportamento exibido pelo cajado, mais impressivo seria o sinal da autenticidade de Arão. O qual é o principal propósito desta lição? Rashi entendeu no contexto dessa passagem que o cajado seria um sinal mais poderoso se exibisse tantas qualidades supranaturais quanto naturais, pois até esse ponto a função de Arão divinamente designada fora confirmada por uma série de milagres, incluindo o fato da terra ter engolido os homens de Cora, vivos, e o exercício que o fogo dos céus que consumiu os restantes dos rebeldes, Ibid, em que se, como tanto no dia seguinte, a congregação inteira de Israel reclamou contra Moshe e Arão, dizendo: vocês mataram o povo de Deus, 17:6, porque a morte de Cora, através da intervenção divina, não convenceu o povo da validade de Arão como sumo sacerdote, porque os milagres apenas provaram o consentimento divino, a posição de Arão como sumo sacerdote, mas talvez o povo imaginou que houvesse um candidato melhor que Arão, também conteria a aprovação divina, talvez tivesse apenas consentido com a nomeação de Arão por causa das pressas de Moshe, mas de fato, um sumo sacerdote melhor poderia ser encontrado principalmente por Arão, que sentiu o papel fundamental do pecado do bezerro de ouro. Assim, Rashi concluiu que o milagre do cajado queria provar não somente o consentimento divino, a nomeação de Arão, mas ainda uma indicação de sua genuína adequação para o cargo. Isso que levou Rashi a formular seu ponto de vista, de que nível literal o cajado floresceu miraculosamente, mas se desenvolveu naturalmente. O miraculoso começo da flor de amendoeira representou a aprovação divina do sacerdócio de Arão, mas depois as amêndoas se desenvolveram naturalmente como um sinal para o povo judeu que Arão era naturalmente adequado para o sumo sacerdote. Baseado no texto Roth, volume 13, página 118, 120. Então, gente, nós estamos aqui com a leitura. O cajado de Arão floresceu. Nós vimos que o cajado foi colocado um cajado para a tribo de Levi também. E aqui, o cajado também para Arão. Mas por que Arão é da mesma tribo? Por quê? Porque tinha que mostrar que não podia, tinha que só ser da tribo de Levi, tinha que ser o próprio Arão também. Ele escolhido, o escolhido da tribo de Levi. Então a gente está vendo aqui a importância de que não foi Moshe que nomeou aleatoriamente. A gente estava mostrando que ele foi escolhido por uma escolha divina. O cajadão floresceu. Embora o cajadão fosse algo material simples, o fato dele ter sido colocado na reunião e fundindo essa entidade, transformando em um cajado de Deus e com a sua influência espiritual eterna. Esse cajado auxilia cada judeu a andar nos caminhos de Deus, até mesmo quando alguém se enfasqueia por dificuldades da vida. Essas bênçãos especiais nos permitem incutir em tudo, mesmo em objetos inanimados, como o cajado, com a vitalidade e sucesso da vida judaica. Assim, a lição do cajado de Arão é que tudo no mundo deve ser feito para florescer e ser embelezado como a luz do judaísmo, a ponto de realmente produzir frutos. E tudo isso deve ser feito sem demora, como amêndoas que florescem mais rápido do que os outros frutos. Rashi, baseado nesse errado do Rebbe 28 de Sivan, 5.143. Então estamos aqui, gente, que possamos, através das nossas mitzvot, a Sheva mitzvot bem noa, o povo judeu com as suas mitzvot e nós, com as nossas mitzvot bem noa, agradando a Hashem, possamos florescer e também dar frutos, trazer luz para esse mundo, né, fazer o serviço a Hashem de forma adequada, né, trabalhando de forma adequada, né, honrando aquilo que nos é proposto de forma adequada. Então temos aqui uma história muito, muito importante, né, como agradar o chefe. Gente,
Aqui uma história contada pela Abanit Gabe Stefan Gobet Lubavitch de Copacabana, no Rio de Janeiro, ilustra muito bem essa questão da diferença entre a avaliação dos acontecimentos do ponto de vista humano em comparação à perspectiva divina. Certa vez, o dono de uma empresa, ao escolher seu sucessor, fez algo inusitado. Juntou todos os jovens executivos da firma e entregou uma semente para cada um. Dentro de um ano apresentaram os resultados. Disse ele: assim será escolhido meu sucessor. Jacques, um dos executivos, plantou a sua semente e regou-a todos os dias, conforme as semanas passavam. Ele ouvia os colegas conversando animadamente sobre as suas respectivas plantas. Porém, apesar da sua boa vontade e todos os seus cuidados, sua semente não germinava. Em 6 meses, todos os outros já exibiam fotos das suas plantas e árvores, já que se tinha fracassado. Ele sabia que, de algum modo, havia matado sua semente. Tudo o que fazia era regar e tentar fertilizar o solo. Ele desejava tanto que sua semente crescesse. Vamos lá, gente. Completando o ano, todos os executivos trouxeram suas plantas perante o patrão para o grande julgamento. Jacques preferiu não comparecer à reunião, pois estava profundamente envergonhado de levar um vaso vazio. Porém, a sua esposa, o exemplo que fez a esposa de John Pellet, o incentivou e pediu a ele que fosse honesto quanto ao que havia acontecido, ou melhor, quanto ao que deixou de acontecer. Muito frustrado, Jacques chegou à reunião, onde avistou as árvores e plantas de todos os tamanhos, formatos e cores, sustentou no fundo da sala ao som dos risos e das piadinhas de seus colegas. Hoje escolherei quem será meu sucessor, exclamando o patrão na sala. Em seguida passou a avaliar o resultado de cada um dos seus executivos. Quando de repente percebeu lá no fundo da sala Jacques o seu vaso vazio, vem aqui na frente, ordenou. Jacques, humilhado, levantou-se certo de que estava a um passo de ser demitido. Para espanto geral, o dono da empresa anunciou: com vocês, meu sucessor, Jacques. Ninguém podia acreditar, afinal Jacques era um fracasso. Como podia ser escolhido? O chefe explicou há um ano que a cada um de vocês uma semente para ser plantada, regada e trazida de volta hoje. Porém, sem ninguém saber, as sementes que lhes dei eram sementes cozidas, mortas. Era impossível que elas germinassem. Todos vocês, com exceção de Jacques, trouxeram lindas plantas. Quando perceberam que suas sementes não cresciam, vocês as trocaram por outras. Jacques foi corajoso, honesto e íntegro. Foi o único que trouxe de volta um vaso com a semente original. Portanto, ele é meu sucessor. Na vida, devemos seguir o caminho designado por Deus para cada um de nós. Mas Deus não necessariamente quer as nossas plantas. Ele espera ver o que conseguimos fazer com as sementes que Ele nos dá. Temos ideias preconcebidas do que significa sucesso, porém, Deus mede as nossas realizações de um modo diferente. Deseja ver se estamos nos desenvolvendo e usando todo o nosso potencial, se estamos crescendo até onde quer que se sabe que nós podemos chegar. Muito importante. Nós vemos aqui que aconteceu com Jacques, a história que aconteceu. Baruch Hashem exaltou aquele que foi honesto. Honestidade, gente, honestidade é uma coisa fundamental. Ser honesto, ser uma pessoa sem mentira, sem engano. Porque, como diz Pequiavot, tem olhos nos olhando, nos ouvindo. Adianta enganar. Então, gente, a vara de Arão floresceu. Aqui, a semente do rapaz, ela não deu, mas ele foi honesto. Então, mas ele floresceu. Dentro dele floresceu que a honestidade, floresceu valores, que possamos nesta vida florescer honestidade, florescer em valores, florescer em amor, florescer misericórdia, florescer bondade, né? Florescer na nossa Sheva Mitzvot Benoa, e florescer influenciando o mundo de coisas boas, para que o mundo seja, a juventude seja boa, livre das drogas, livre dos desenfreamentos da sexologia, não que seja proibido, mas o desenfreamento, roubo e tantas coisas. Gente, vamos lutar para que possamos ter um país melhor, pessoas melhores, né, com qualidades superiores ao que nós temos visto hoje, tá, gente? Porque o exemplo de Jacques aqui serve para nós, o exemplo de Arão e Moshe serve para nós: ser genuíno, ser honesto e preservar os verdadeiros valores. Tudo de bom, até a próxima. Gostou? Compartilhe, se inscreva no nosso canal e vamos fazer um mundo melhor para a luz de Hashem e aguardar a revelação do verdadeiro Mashiach, que seja breve nos nossos dias. Hazak, até a próxima!